Graça e paz da parte do nosso Deus e nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa tarde para gravarmos mais um vídeo, né? Agradecendo a oportunidade a Deus por mais um dia de vida e ao Dr. Vitor pela oportunidade de trazermos a mensagem da Palavra de Deus aos queridos ouvintes e seguidores do canal Novo Impacto. E nessa tarde o tema vai ser sobre juiz, né? A semana inteira, durante esse mês de setembro inteiro, o que mais a gente ouviu nos noticiários foram a respeito dos juízes do Supremo Tribunal Federal que julgam as sentenças. E nessa tarde, Dr. Vitor, Deus tem uma mensagem para os juízes da terra. A Bíblia, Dr. Vitor, a Escritura Sagrada, ela tem resposta para tudo e tem resposta para todo ser humano existente aqui na face da terra. Porque nós temos um Criador e Pai, né, que criou o ser humano conforme a sua imagem e a sua semelhança. E quando na Bíblia fala de homem, está se referindo a homem e mulher, todos os seres humanos que Deus criou, né? E a mensagem dessa tarde se encontra no Salmo 82, né? No Salmo de número 82, e nós vamos fazer menção dos 8 versículos desse Salmo. É um Salmo de Asaf, um levita e um adorador da época de Davi. Ele era levita, compositor, adorador, profeta, né? Asaf. E o título do Salmo diz assim, querido ouvinte da palavra de Deus: o salmista repreende os juízes por causa da injustiça. Olha que título interessante, Dr. Vitor. O salmista repreende os juízes por causa da sua injustiça. E diz assim o Salmo: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois te pertencem todas as nações. E aqui, Dr. Vitor, o título já é bem sugestivo, né? O salmista Asaf sendo usado pelo Criador, por Deus, para repreender os juízes por causa da injustiça que os juízes têm feito na face dessa terra. E aqui, muitos são julgados pela aparência, e em muitos desses julgamentos, a gente sabe que existe o suborno, para que as sentenças sejam decretadas. E aqui, o título diz, o salmista repreende os juízes por causa da sua injustiça, né? Até quando, versículo 2, até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa do ímpio? E os juízes são autoridades decretadas por Deus para que julguem corretamente a sentença de todo ser humano, seja ele rico, seja ele pobre ou da condição humana que ele seja, grande e pequeno. Então aqui vem a repreensão da parte de Deus, o juiz supremo, o juiz dos juízes sobre os juízes que decretam sentenças injustas sobre o ser humano. Porque aqui tem um conselho para eles não julgarem segundo a aparência, como diz aqui no versículo 2. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa do ímpio? Aqui vem um conselho para os juízes da nossa nação e para todos os juízes da face da terra, no versículo 3. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios, dos homens maus. Eles nada sabem,
e nem entendem, andam em trevas. E se o juiz, ele não julga segundo a palavra de Deus, segundo os estatutos do nosso Salvador, eles estão em trevas, né? E então, aqui tem um conselho para eles defenderem a causa do pobre, do necessitado, do órfão e do aflito, né? E julgar justamente, não aceitarem subornos para julgarem as sentenças, mas julgarem justamente e não olhando para a aparência. E os juízes, eles são como deuses. Eles são como deuses diante dos outros homens, dos outros seres humanos. E aqui o próprio salmista compara eles a deuses, como se comparavam no passado, Faraó do Egito, os imperadores romanos, né? E eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Então, os faraós, eles se julgavam Deus, mas um dia eles morreram. Os imperadores romanos, eles se julgavam deuses, e eles também morreram. E o que eu quero é dizer nessa tarde com essa palavra: existe um juiz que há de julgar todo ser humano e todo o juiz da face da terra, o supremo juiz, o todo-poderoso. Ele há de julgar todos os juízes da terra com juízo e com justiça, né? Porque todos morreremos. O faraó morreu, os imperadores romanos morreram, muitos homens ilustres morreram, e eles vão ser julgados pelo supremo juiz da terra, o juiz dos juízes, que não é injusto, ele é justo e fiel, né? E fica essa mensagem dessa tarde. Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está escrito, doutor Vitor: aos homens está determinado morrerem uma única vez, depois disso vem o juízo. O juízo é uma sentença, quando o juiz decreta é culpado ou inocente, a sentença está decretada. E ele vai ter que passar pelaquela punição. E aqui vai um conselho para os juízes, aqui no verso 2. Não julgareis injustamente, e nem vereis para a aparência, não atentar para a aparência daquele que está sendo julgado, mas julga pela justiça correta. Porque um dia os juízes, doutor Vitor, eles vão ser julgados pelo juiz supremo. Pelo juiz supremo. E eles vão precisar de um advogado fiel. E esse advogado desse juiz é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Como eles são juízes, e diante dos juízes se comparecem os advogados para defender e acusar, um dia esses juízes vão comparecer diante de Deus para receber o justo juízo. E eles vão precisar de um advogado fiel, chamado Jesus Cristo. Então fica essa mensagem para os juízes de toda a terra, principalmente aqui do Brasil, para que eles, né, até quando julgareis, verso 2, injustamente, e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios. Vem um conselho para eles: defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, e livrai o pobre e o necessitado, e tirai-o das mãos dos ímpios. E aqui, encerrando esse salmo, o verso 8 diz assim: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. E um dia todo ser humano vai ser julgado pelo justo juiz, pelo supremo juiz, pelo juiz dos juízes de toda a terra. Então aqui nesse salmo de Asaf fica uma mensagem para os juízes, sejam aqui do Brasil, do STF ou do mundo inteiro. Julga justamente, não julga pela aparência, e não aceita suborno, e não tenha o inocente como culpado e nem o culpado como inocente. É isso que agrada a Deus, o juiz dos juízes, porque vocês um dia vão ter que passar pelo juiz supremo de toda a terra para receber também a sua sentença, porque vocês não são deuses, vocês se comparam a Deus, mas como Faraó e como os imperadores romanos vão morrer,
e todos nós vamos morrer, teremos que passar por um juiz. O justo juiz de toda a terra, o Criador de todas as coisas. Então fica essa mensagem nessa tarde. Você também, juiz aí, você precisa também de um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda dá tempo de vocês se corrigirem, porque um dia, da mesma forma que vocês julgam, vocês também serão julgados, como está lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. Então fica com essa mensagem dessa tarde, o juiz aqui do Brasil, do STF e o juiz do mundo inteiro, que um dia o supremo juiz, o juiz de toda a terra, há de julgar tanto os grandes como pequenos. Teremos que passar por um julgamento, porque após a morte segue-se o juízo, vida eterna ou condenação eterna. Então fica para o juiz a mensagem dessa palavra do Salmo 82. Diz, se você puder meditar aí, juiz, medita, porque toda lei, todo mandamento vem do Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, fiquem na paz do Senhor Jesus, um final de semana abençoado e uma semana repleta de bênção e de vitória em nome de Jesus Cristo.